Eu gostaria de cumprimentar a todos os israelitas no Brasil, Israel, nos quatro cantos da terra. Aqui quem está falando é o Zaken Asaf Benami Crispim Levi, e nós vamos dar continuação no estudo dos mitzvot da Torá do Eterno. Eu estou aqui falando hoje, não da minha casa lá em Pereira Barreto, mas estou falando aqui da casa, da minha chácara aqui, 17 quilômetros, às margens do rio Tietê. E eu queria dar continuação nesse item de número 256. Nós entramos nos 365 preceitos negativos, adoração idólatra e prática pagã. Não vos voltareis para a magia, médiuns. Vaikra 19:31, que diz assim: não considerareis aqueles que são médiuns, nem buscarei ir após os espíritas, para ser descontaminados por eles. Eu sou Yahweh, vosso Elohim. Evidentemente que nós não podemos consultar aqueles que buscam os espíritos familiares, os médiuns, os feiticeiros, idólatras. Tudo isso tem uma lei do Eterno contra esse tipo de coisa. Nós só podemos consultar ao Eterno, porque o Eterno, ele é aquele que vai adiante de nós. Nesses dias de tribulações que nós estamos passando na face da terra, as profecias estão se cumprindo, e nós devemos voltar os nossos olhos para o Elohim Tzvaot, o Eterno dos Exércitos, para nós servirmos a Ele e ouvirmos o que tem saído da sua boca. Por isso, o mitzvah do Eterno é muito claro. Vaikra 19:31, não considerareis aqueles que são médios, nem buscarei ir após os espíritas para serem contaminados por eles. Eu sou Yahweh, vosso Elohim. Está certo que a palavra médium, a palavra espírita são modernas, tá? Tem uma roupagem nova, mas a invocação dos espíritos familiares para a pessoa tentar fazer com que aquele espírito fale com ele em lugar do Eterno, é a mesma de antigamente, dos babilônicos, dos hititas, dos sumérios, dos povos idólatras do passado. Nós vamos ver agora na Torá oral, ou seja, no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, esse item de número 256. Shemot 7, 11 e 12. Shemot 7, 11 e 12. Que diz assim: então Faraó também chamou os sábios, os feiticeiros e os mágicos de Mitzraim. Eles também fizeram isso de alguma forma com seus encantamentos. Porque eles lançaram cada homem a sua vara, e elas se tornaram serpente, mas a vara de Aharon tragou as suas varas. Vemos que essa prática de consultar os feiticeiros, os mágicos, ela já era muito usada no Mitzraim, e o Eterno condena essas práticas de as pessoas fazerem feitiçaria, bruxaria, magia, todo esse tipo de coisa, né? Evidência. O Eterno é condenado na Torá, na lei do Eterno. Nós temos que examinar os estatutos e os juízos do Eterno e guardar. Não é religião, não estamos falando de religião. O que eu quero fazer com esse estudo da Torá é que nós voltamos para nós agradarmos o Elohim dos nossos pais, de Abraham, de Isaac, de Jacob, guardando os seus mandamentos. Ele disse: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar os meus estatutos, meus juízos,
vós sereis para mim um reino sacerdotal e povo puro. Nós não podemos ouvir a voz do médium, do espírita, do feiticeiro. Não, nós temos que ouvir a voz do Eterno, que é a Torá, os estatutos e o juízo do Eterno. Nós vamos ver agora esse item de número 256. Não vos voltarei para a magia médiuns no tempo de Alshua e dos Talmudim. Está lá em Atos, Maaseh Shilihim, Atos 19, 17 e 20. Atos 19. Atos 19. Atos 19. 17 e o 20, que diz assim: E isso foi notório a todos e a Rodim e gregos, também os habitantes de Éfeso, e o temor caiu sobre todos eles, e o nome do Salvador Yahushua foi magnificado. E muitos que criam vinham e confessavam, e expunham-lhes suas obras malignas. Muitos dentre eles, que também faziam uso de mágicas, juntamente trouxeram seus livros, e os queimava diante de todos os homens, e contaram os preços dos livros, estimando-os em 50 peças de prata. Assim, tão poderoso, a palavra de Yahweh, a Torá, crescia e prevalecia. A palavra do Eterno vai prevalecer. Ninguém pode com a verdade a não ser pela verdade. David, nosso pai, ele disse: a tua Torá, os teus estatutos, os teus juízos, é a verdade desde o princípio, não existe outra verdade. Então fujamos da idolatria, da feitiçaria, das mágicas, das vidências, de consultar os médiuns espíritas, consultar livros cabalísticos, livros que o Eterno não deixou. O único livro que o Eterno deixou para nós consultarmos foi a Torá, a sua lei. Ele disse: medita nessa palavra de dia e de noite. Ele disse para Yahushua Ben-Nun: pois ela te endireitará o seu caminho e te conduzirá ao lugar que eu te tenho aparelhado. Não te desvie dela, nem para a esquerda e nem para a direita. O justo, ele tem a Torá dentro do seu coração, a lei do Eterno, as instruções do Eterno dentro do seu coração. Por isso que esse mitzvah, ele chama a atenção de muitos na face da terra. Que você que está me assistindo, que o Eterno possa, e às vezes tem feito até certos tipos dessa prática, porque hoje esse tipo de prática mágica, consulta evidentes, feitiçaria, às vezes está presente até nas 3 grandes religiões, as 4, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, nas filosofias. Mas voltemos para a palavra do Eterno, voltemos para a Torá. O item de número 257, não consultar espíritos familiares. Não consultar espíritos familiares. Vaikra 20:27. Vaikra 20:27. Vaikra 20:27. Que diz assim: um homem ou mulher que é um espírita ou que for um médium, certamente serão colocados à morte. Eles o apedrejarão, e o seu sangue cairá sobre eles. Notamos que esse tipo de pessoas que exercia a mediunidade, exercia as magias, igual nós vemos lá em Atos, que aquele povo na cidade de Éfeso, na Grécia,
Quando a palavra do Eterno tocou no coração deles, eles queimaram todos aqueles livros de feitiçaria, de magia, né? E queimaram na praça. Eram livros caríssimos, né? Porque a Torá entrou no coração deles e o nome Yahushua, que é o nome da Torá, o nome que assina a lei, entrou dentro do coração deles. Que você possa fazer o mesmo com seus livros, né? Porque existe só um livro que vai prevalecer na face da terra, é a Torá. Lá em Apocalipse, Guiliana, Revelação, diz que naquele dia, dia do julgamento, no 8º milênio, abriram-se os livros, que é os livros dos profetas, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E todo aquele que não foi escrito no livro da vida, que é a Torá, foi lançado no lago de fogo. Nós vamos ver uma referência desse item de número 257 na Torá oral. Bereshit 31:30. Gênesis 31:30. Bereshit 31:30. E agora pode ir, porque você grandemente almeja Abaite de teu Aba, mas por que tu roubaste meus Elohims? Então é uma contenda de Lavã, que era idólatra, adorava ídolo, adorava os preceitos, né? Porque quando você adora ídolos, certamente você está ligado também à feitiçaria, porque é uma rebeldia diante do Eterno, ligado à magia, ligado a certo tipo, que a idolatria leva a tudo isso. Era o caso de Lavã, em Padam Aram, na Mesopotâmia. Agora, eu espero que a Torá entre no teu coração, nesses últimos dias que o Eterno está chamando os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Aleluia. No tempo de Yahushua ben Yosef, o item de número 257, Atos 16, 16 e 18. Atos, Masei Shilihim, 16, 16 e 18. Atos. 16, 16 a 18. E sucedeu que quando nós íamos às tefilote, às reuniões do Shabat, uma jovem possessa de um grua imundo de adivinhação veio ao nosso encontro e ela trazia para seus senhores muito lucro. A mesma seguiu a Shaul e a nós e clamava dizendo: esses homens que nos mostram o derer da Teshuá, da salvação, são os avadim do El Elyon. E isso ela fez por muitos dias. Mas Shaul, estando incomodado, voltou-se e disse ao Rua imundo: eu te ordeno em nome de Yahushua Hamushia que saia dela. E ele saiu na mesma hora. E quando os seus senhores perceberam que a possibilidade dos lucros contínuos acabaram, eles prenderam a Shaul e Sila e os arrastaram até a praça perante os maiorais. Essa mulher era usada pela sociedade, né? Era um espírito de adivinhação. E hoje está cheio de espírito de adivinhação, os chamados espíritos familiares, né? As pessoas vão consultar, cheios de pessoas, né? Jogo de bicho, oh, que bicho que vai dar hoje, que bicho que vai dar amanhã, né? Ah, eu tive um sonho, vou jogar. Então, muito disso, é como disse o profeta Irmiaú, faz com que as pessoas desviem da palavra do Eterno e desviem do nome do Eterno. Agora, a palavra diz: sai dela, povo meu. Essa estrutura idólatra do sistema, das 3 grandes religiões, né, das 4 grandes religiões, vamos colocar o budismo aí também, né, islamismo, cristianismo, judaísmo e budismo, e as filosofias pagãs, levam a isso.
tá? É o sistema da besta. Agora, a palavra diz lá em Irmiaú e Revelação, Apocalipse, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas vossas pragas. Nós vamos agora para o último item, né? O item de número 257, 258. Não estudar as práticas da idolatria. Não estudar as práticas da idolatria. Está lá no livro de Devarim 12:30. Devarim 12:30. Devarim 12:30. Guarda-te para que tu não seja enlaçado ao segui-las, depois que elas foram destruídas diante de ti. E para que tu não pergunte depois para os seus Elohim, dizendo, como essas nações serviam os seus Elohims, para que eu faça também. Nós não podemos perguntar pelos Elohims, temos que esquecer esse Jesus, esse Jeová. São nome de ídolos, né? O Jesus, quando você leva para o hebraico, dá 666. O Jeová, quando você leva para o hebraico, dá calamidade, maldição. A palavra Deus também simboliza Zeus. A palavra Dus também, a mesma coisa. A palavra Hashem, que é o nome de um homem. Então nós só temos que honrar ao Eterno, dar honra ao Eterno. Ele disse, a minha honra eu não dou a outro, nem o meu louvor às imagens de esculturas. E por isso, nós não devemos perguntar por esses Elohim, por esses deuses das nações. Antes, nós devemos buscar pelo Eterno, procurar estudar o nome do Eterno, conhecer o nome do Eterno. Na Torá oral, esse item de número 258, Bereshit 31:30, que nós já lemos lá, que fala quando Lavã, pai de Rivka, de Rebeca, era um idólatra, né? E ele também perguntava por os Elohim, deixou de adorar o Elohim de Avraham, de Isaac, né? E perguntava já pelos ídolos ali na Mesopotâmia. Parece que os seres humanos têm uma tendência rápida para adorar os ídolos. Mas o Eterno te chama nesses últimos dias, nesse brotar das 12 tribos de Israel, que nós estamos fazendo techuvá, para nós voltar para a nossa terra, que é do rio Nilo, no Mitzray, no Egito, até o rio Eufrates, passando por todo o Eretz Israel. Aleluia. No tempo de Yahushua e dos Talmidim, esse item de número 258, Maasei Shilhim, Atos 14, versículo 11 até o 13. Atos 14. Atos 14, versículo 11 ao 13, que diz assim: E quando o povo viu o que Shaul tinha feito, levantaram a sua voz, dizendo na língua dos lucanianos, os Elohims desceram até a nós, a semelhança dos homens. E eles chamavam a Barnava de Zeus e a Shaul de Hermes, porque este era o principal orador. Então o sacerdote de Zeus, que estava em frente à cidade, trouxe à porta bois e coroa de flores, e queria prestar-lhe sacrifício e companhia do povo. Entretanto, quando os Shilhim, os discípulos, Barnava e Shaul, ouviram acerca disso, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que vós fazeis essas coisas? Nós também somos homens, sob o risco das mesmas paixões, igualmente a vós, e vos proclamamos que deveis fazer techuvá dessas vaidades ao Elohá vivo, que fez o Shammai, e o Olam, e o mar, e todas as coisas que nele há. Shaul exortou aquele povo que queria adorar eles. Os povos eram adoradores de Zeus,
de Hermes, deus grego. E Shaul repreendeu eles e pediu para que eles voltassem ao Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacó para adorar. E nós só honramos o Eterno, só adoramos o seu nome quando nós guardamos seus estatutos e os seus juízos. Por isso é que eu peço ao Eterno que desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Torá, conforme disse David no Terrilim 119, versículo 18. Desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua Torá. Que o Eterno possa tirar do seu coração os ídolos, a magia, os espíritos familiares, né? Muitas vezes a pessoa entra nesses rituais e afasta do Eterno, atrás de sonhos, atrás de adivinhações, atrás de prognósticos, né? A palavra diz: sai dela, povo meu. Que o Eterno abençoe a todos os israelitas nos 4 cantos da terra. E que o Eterno possa levantar homens e mulheres valorosos para sair fora dessas gaiolas religiosas e anunciar somente a sua Torá. É a minha oração, a oração do Zaken Asaf Benami Crispim Levi. Shalom Lekulam.